A chuva era fina naquela manhã de domingo. O tipo de garoa que não molha, mas incomoda, como uma presença insistente. O céu acinzentado parecia prenunciar algo além da simples mudança climática sobre a pequena cidade de Santa Cruz do Vale, interior de Minas Gerais. Nuvens baixas cobriam os morros que circundavam a cidade, criando um manto de névoa que tornava os contornos do horizonte indistintos, como se o próprio mundo estivesse se desfazendo nas bordas. As ruas de paralelepípedos, ainda molhadas do temporal da noite anterior, refletiam o céu cinzento. Poças d'água espelhavam as fachadas das casas coloniais, invertendo a realidade em pequenos fragmentos líquidos. O sino da igreja matriz de Nossa Senhora da Conceição ainda não havia tocado, mas faltavam apenas 40 minutos para a missa das 7 reais. Era o primeiro domingo de agosto de 1989. Foi neste cenário que as irmãs Cecília e Helena Dias, freiras da Congregação das Servas de Maria Imaculada, saíram do pequeno convento, localizado a aproximadamente 2 quilômetros da igreja matriz. Era um trajeto que faziam todos os domingos, religiosamente. A rotina era tão previsível quanto as próprias estações do ano naquela região. Sair às 6h20, caminhar pela estrada de terra que ligava o convento à cidade, chegar à igreja por volta das 6h45, ajudar nos preparativos finais para a celebração dominical. Naquele dia, porém, algo mudaria para sempre na pacata Santa Cruz do Vale. As irmãs Dias nunca chegariam à igreja matriz. O convento das Servas de Maria Imaculada era uma construção modesta, com paredes brancas e uma pequena capela anexa. Abrigava apenas 8 freiras, que dividiam seu tempo entre a oração, o trabalho comunitário e o cuidado com o próprio convento. Entre elas, Cecília e Helena Dias se destacavam não apenas por serem irmãs de sangue, mas também pela dedicação exemplar. Cecília, a mais velha, tinha 43 anos em 1989. Era uma mulher de estatura mediana, rosto sereno e olhos profundamente castanhos, que pareciam enxergar além do visível. Sua voz suave, porém firme, inspirava respeito e confiança. Estava na congregação há mais de 2 décadas, tendo ingressado aos 18 anos, contra a vontade inicial dos pais, que esperavam vê-la casada e com filhos. Cecília sempre teve esse chamado, contaria anos depois Maria Dias, sua mãe, em um dos muitos depoimentos colhidos após o desaparecimento. Desde menina, ela dizia que seu casamento seria com Deus. Nós não entendíamos. Queríamos netos, uma vida normal para ela. Mas com o tempo, vimos que aquilo não era capricho, era vocação mesmo. Já Helena, 5 anos mais nova, era o oposto da irmã em temperamento. Inquieta, falante, com um sorriso fácil que iluminava seus olhos azuis, característica rara na família e que a tornava ainda mais marcante. Ingressou na vida religiosa 6 anos depois de Cecília, aos 20 anos, para surpresa de muitos. Na adolescência, Helena havia demonstrado interesse em seguir carreira como professora, chegando a iniciar os estudos na Escola Normal de Belo Horizonte. Foi durante uma visita à irmã que Helena mudou completamente, relembra Joaquim Dias, o pai, em entrevista concedida ao jornal local em 1990. Passou uma semana no convento e voltou diferente. Disse que tinha encontrado seu lugar no mundo. Confesso que ficamos devastados. Perder as 2 filhas para a vida religiosa não era o que tínhamos sonhado, mas elas pareciam tão realizadas. No convento, Cecília era responsável pela administração e pela horta comunitária, enquanto Helena se dedicava à catequese das crianças e ao coral. Complementavam-se nas tarefas e no convívio com as demais irmãs. Eram queridas na comunidade local, especialmente Helena, que com seu jeito expansivo conquistava a simpatia dos moradores. Era impossível não gostar delas, conta Dona Teresa Silveira, que na época tinha uma pequena mercearia no caminho entre o convento e a igreja. Passavam por aqui todos os domingos. Às vezes paravam para comprar velas ou incenso para a missa. A irmã Helena sempre brincava com meu filho mais novo. Perguntava sobre a escola, sobre os amigos. Já a irmã Cecília era mais reservada, mas tinha um olhar bondoso. Cumprimentava todo mundo, sabia o nome de cada um. A rotina das irmãs Dias era metódica. Acordavam às 5h para as orações matinais, tomavam um café simples e preparavam-se para as atividades do dia.
Nos domingos, saíam mais cedo do convento para ajudar nos preparativos da missa na igreja matriz. Era um compromisso que cumpriam há anos, sem falhas. Elas nunca faltaram, nem quando choveu tanto que a estrada virou um lamaçal, recorda a irmã Conceição, a madre superiora do convento na época. Cecília dizia que nosso compromisso com Deus estava acima de qualquer intempérie. Se fosse preciso, iriam a pé pela lama, mas não faltariam. O dia 6 de agosto de 1989 começou como tantos outros domingos para as irmãs Dias. Levantaram-se, fizeram suas orações, tomaram o desjejum junto com as outras freiras. A única diferença, segundo relatos posteriores, foi que Helena parecia ligeiramente preocupada. Ela estava quieta demais, contou irmã Lúcia, que dividia o dormitório com Helena. Perguntei se estava tudo bem, e ela disse que tinha tido um sonho estranho, mas não quis contar os detalhes. Disse apenas que era bobagem, que não devia dar atenção a essas coisas. Às 6h20, como de costume, Cecília e Helena saíram do convento. Vestiam os hábitos tradicionais da congregação, túnicas pretas, véus brancos e rosários pendurados na cintura. Cecília carregava uma pequena bolsa de couro, onde levava alguns objetos para a celebração. Um missal especial, algumas velas artesanais feitas no próprio convento e um pequeno frasco de óleo perfumado que seria usado no ritual. O caminho que ligava o convento à cidade era uma estrada de terra de aproximadamente 2 quilômetros, ladeada por plantações de milho e uma área de mata mais densa no trecho final. Em dias de chuva como aquele, o trajeto tornava-se um pouco mais difícil, mas nada que as irmãs não estivessem acostumadas a enfrentar. De acordo com o relato de Antônio Ferreira, um agricultor que morava próximo ao convento, as irmãs passaram por sua propriedade por volta das 6h25. Eu estava alimentando as galinhas e as vi passando. A irmã Helena acenou para mim, como sempre fazia. A irmã Cecília apenas inclinou a cabeça em cumprimento. Notei que estavam apressadas, talvez por causa da garoa. Foi a última vez que as vi. Segundo as investigações posteriores, esse foi o último testemunho confirmado do paradeiro das irmãs Dias. A partir dali, o caminho seguiria por uma região mais isolada, sem residências próximas, até alcançar a entrada da cidade. Na igreja matriz, o padre Anselmo começou a ficar preocupado quando, às 6h50, as irmãs ainda não haviam chegado. Elas sempre chegavam às 6h45 no máximo, contou ele à polícia. Eram extremamente pontuais. Inicialmente, pensei que a chuva as tivesse atrasado um pouco. Mas quando deu 7 horas e elas não apareceram, soube que algo estava errado. A missa começou mesmo sem a presença das freiras. Padre Anselmo, visivelmente preocupado, pediu durante a celebração que os fiéis rezassem pelas irmãs Dias, que devem estar enfrentando alguma dificuldade no caminho. Logo após a missa, por volta das 8h30, o padre organizou um pequeno grupo para verificar o que poderia ter acontecido. 5 homens, incluindo o sacristão e alguns membros mais ativos da comunidade, seguiram pela estrada em direção ao convento. No meio do caminho, encontraram a Madre Superiora e outras 2 freiras, que também haviam saído em busca de Cecília e Helena quando estas não retornaram para o almoço. O grupo unido refez todo o trajeto entre o convento e a cidade, minuciosamente. Não encontraram nada além de pegadas parcialmente apagadas pela chuva, que poderiam ou não pertencer às irmãs. Foi como se elas tivessem desaparecido no ar, relataria depois João Batista, o sacristão. Não havia sinais de luta, objetos caídos, nada. A estrada estava deserta, como sempre ficava aos domingos de manhã. Por volta das 11 horas, preocupados com a situação, decidiram acionar a polícia local. O delegado Ronaldo Pereira, responsável pela pequena delegacia de Santa Cruz do Vale, inicialmente tratou o caso como um possível atraso ou confusão. Pensei que elas poderiam ter ido visitar alguém doente, alguma emergência comunitária, explicou o delegado em seu relatório inicial. Era difícil imaginar que 2 freiras pudessem simplesmente desaparecer em plena luz do dia, em um trajeto tão conhecido. No entanto, ao longo do dia, a preocupação aumentou. Todas as casas nas proximidades foram visitadas. Todos os possíveis caminhos alternativos foram verificados. As irmãs Dias haviam desaparecido sem deixar vestígios. Na tarde daquele mesmo domingo,
uma busca oficial foi organizada. Policiais, bombeiros voluntários e dezenas de moradores formaram grupos para vasculhar não apenas a estrada, mas também as áreas de mata ao redor. A chuva, que havia parado por algumas horas, voltou a cair no final da tarde, dificultando os trabalhos. Procuramos até escurecer, conta José Mendes, um dos bombeiros voluntários. Usamos lanternas, cães farejadores, mas a chuva complicou tudo, apagando possíveis rastros, e a região tem muitas grotas, áreas de difícil acesso. Era como procurar agulha em palheiro. As buscas continuaram nos dias seguintes, ampliando-se para um raio cada vez maior. A notícia do desaparecimento das freiras espalhou-se rapidamente, atraindo a atenção da imprensa regional e, eventualmente, nacional. O caso das Irmãs Desaparecidas, como passou a ser conhecido, tornou-se um mistério que capturou a imaginação pública. À medida que os dias passavam sem novidades, as teorias começaram a surgir. A mais imediata era a de um possível acidente. Talvez as irmãs tivessem caído em alguma ribanceira, em algum ponto não verificado do caminho. Mas as buscas exaustivas não encontraram qualquer evidência disso. Outra hipótese levantada foi a de um sequestro. No entanto, não houve pedido de resgate, e a congregação não possuía recursos que justificassem tal ação. Além disso, Santa Cruz do Vale era uma cidade pacata, onde crimes violentos praticamente não existiam. Nunca tivemos um caso assim por aqui, afirmava o delegado Pereira em entrevista coletiva uma semana após o desaparecimento. Um homicídio em 1983, alguns furtos ocasionais, brigas de bar, mais sequestro e de freiras. Não faz sentido. À medida que a investigação avançava, surgiram relatos de que um carro desconhecido, um Opala escuro, teria sido visto nas proximidades do convento nos dias anteriores ao desaparecimento. Vi esse carro parado perto da entrada da estrada umas 2 ou 3 vezes, relatou Sebastião Oliveira, que trabalhava em uma fazenda próxima. Achei estranho, porque não era daqui, mas também não dei muita importância na época. A polícia tentou rastrear o veículo, mas sem sucesso. Não havia câmeras de segurança na região e as descrições eram vagas demais para permitir uma identificação precisa. O Opala escuro tornou-se quase uma figura mítica nas discussões sobre o caso, ora descrito como tendo 2 ocupantes, ora apenas um, às vezes com placa de Belo Horizonte, outras vezes sem placa visível. Enquanto isso, teorias mais fantásticas começaram a circular entre os moradores. Alguns falavam em trabalho do demônio, outros em abdução alienígena, uma teoria que ganhou força devido à ausência completa de vestígios. Houve até quem sugerisse que as irmãs haviam forjado o próprio desaparecimento para fugir da vida religiosa. Teoria rapidamente descartada por todos que conheciam Cecília e Helena. Quem conheceu aquelas duas sabe que elas viviam para a fé, afirmou enfaticamente Dona Teresa. Não faz sentido pensar que abandonariam tudo assim, sem se despedir, sem levar nada. E para ir para onde? Não tinham família em outro lugar, não tinham dinheiro guardado. Uma das linhas de investigação mais persistentes envolvia um possível conflito interno na congregação. Rumores sugeriam que Cecília, como administradora, teria descoberto irregularidades financeiras envolvendo doações à igreja. No entanto, a Madre Superiora e o bispo da diocese negaram veementemente tais alegações. Nossa congregação é pequena e humilde, declarou Irmã Conceição. Não lidamos com grandes somas. Nossas contas são transparentes. Cecília era meticulosa e honesta. Nunca houve qualquer problema nesse sentido. À medida que semanas se transformaram em meses, o caso das irmãs Dias gradualmente saiu dos noticiários nacionais, permanecendo vivo apenas na memória dos moradores locais e nas orações dominicais, quando o padre Anselmo invariavelmente pedia que os fiéis não esquecessem de Cecília e Helena. A investigação oficial foi formalmente encerrada após 1 ano, sem conclusão definitiva. O delegado Pereira, visivelmente frustrado, admitiu em seu relatório final que todas as linhas de investigação foram esgotadas sem resultados concretos. O caso foi classificado como desaparecimento inexplicado e enviado para os arquivos. Para a pequena comunidade de Santa Cruz do Vale, o mistério das irmãs desaparecidas tornou-se parte do folclore local. A estrada entre o convento e a cidade
ganhou fama de assombrada, com relatos ocasionais de pessoas que juravam ter visto duas figuras de hábito caminhando na neblina, sempre nas manhãs de domingo. O próprio convento, afetado pela tragédia, viu seu número de freiras diminuir gradualmente, até ser fechado definitivamente em 1997. Os pais das irmãs Dias, devastados pelo desaparecimento das filhas, mudaram-se para Santa Cruz do Vale, em 1990, na esperança de estarem por perto caso surgisse alguma novidade. Compraram uma pequena casa próxima à igreja matriz e tornaram-se figuras conhecidas na cidade, sempre presentes nas missas dominicais, sempre carregando fotos de Cecília e Helena. Eles nunca perderam a esperança, conta Padre Anselmo. Até o último dia, acreditaram que as filhas voltariam. Maria dizia que sentia no coração que elas estavam vivas em algum lugar. Joaquim Dias faleceu em 1999, aos 76 anos, sem jamais saber o que aconteceu com suas filhas. Maria continuou sua vigília silenciosa por mais 3 anos, falecendo em 2002, aos 74 anos. Ambos foram enterrados no cemitério local lado a lado, com uma lápide que mencionava não apenas seus nomes, mas também os de Cecília e Helena, à espera do reencontro eterno com nossas amadas filhas. O tempo passou. Santa Cruz do Vale cresceu modestamente. A estrada de terra entre o antigo convento, agora transformado em uma pousada, e a cidade foi asfaltada em 2000. Novos moradores chegaram, muitos dos quais conheciam o caso das irmãs Dias apenas como uma história antiga, quase uma lenda urbana local. E então, 13 anos após o desaparecimento, no outono de 2002, algo inesperado aconteceu. Miguel Pereira, um aposentado que havia se mudado recentemente para a cidade, adotou um cachorro de rua, um vira-lata caramelo de porte médio, olhar inteligente e cauda sempre em movimento. Miguel o batizou de Tobias e logo os dois tornaram-se inseparáveis. Tobias tinha o hábito de acompanhar Miguel em suas caminhadas matinais, que frequentemente incluíam um trajeto pela antiga estrada do convento, agora uma via secundária pouco utilizada desde a construção de um novo acesso à cidade. Na manhã do dia 5 de maio de 2002, durante um desses passeios, algo incomum aconteceu. Ao passarem por uma área onde a vegetação crescia mais densamente às margens da estrada, Tobias repentinamente parou, ergueu as orelhas e disparou para dentro do matagal, ignorando os chamados de Miguel. Nunca o tinha visto agir assim, contaria Miguel posteriormente. Ele é obediente, sempre volta quando chamo. Mas naquele dia, era como se estivesse possuído por algo. Latia e cavava freneticamente. Preocupado, Miguel seguiu o cachorro mato adentro, enfrentando arbustos espinhosos e um terreno irregular. Encontrou Tobias a cerca de 30 metros da estrada, cavando obsessivamente em um ponto específico, próximo a uma grande árvore caída. Tentei puxá-lo, mas ele resistiu, continuou cavando. Foi quando notei algo estranho no solo. Parecia haver um pedaço de tecido preto aparecendo. Miguel, intrigado, afastou Tobias e examinou melhor o local. Usando um galho, removeu mais um pouco da terra e confirmou. Era um pedaço de tecido escuro. Continuando a escavação cuidadosamente, expôs mais do material, até perceber que estava diante de algo que parecia ser parte de uma vestimenta. Naquele momento senti um arrepio. Algo me dizia que aquilo não era bom. Decidi parar e chamar as autoridades. Miguel deixou Tobias em casa e foi diretamente à delegacia local. O delegado Marcos Silva, que havia assumido o posto após a aposentadoria de Pereira, inicialmente mostrou-se cético. Escavações anteriores baseadas em pistas de moradores haviam levado a nada. No entanto, concordou em enviar uma pequena equipe para verificar o local. O que encontraram mudaria para sempre a história das irmãs Dias. A escavação, iniciada naquela mesma tarde e continuada nos dias seguintes, revelou os restos mortais de 2 pessoas, enterradas lado a lado em uma cova rasa, a cerca de 1 metro de profundidade. Junto aos corpos, foram encontrados fragmentos de tecido preto, contas de rosário e uma pequena bolsa de couro praticamente intacta. Era inconfundível, relataria o delegado Silva. Estávamos diante dos restos mortais das irmãs Dias. A bolsa de couro continha itens que correspondiam exatamente ao que Cecília carregava no dia do desaparecimento.
Um missal parcialmente deteriorado, mas ainda legível, com seu nome inscrito na primeira página, restos de velas artesanais e um pequeno frasco de vidro que, segundo análises posteriores, havia contido óleo perfumado. A análise forense dos restos mortais, realizada por uma equipe especializada de Belo Horizonte, revelou detalhes perturbadores. Ambas as vítimas apresentavam fraturas no crânio, indicando morte por traumatismo craniano. As fraturas tinham padrões similares, sugerindo o mesmo instrumento e agressor. Pelo padrão das lesões, podemos afirmar que foram golpes precisos, aplicados com força considerável, explicou o Dr. Ricardo Almeida, médico legista responsável pela análise. Não foram mortes acidentais, mas sim um duplo homicídio deliberado. A idade dos restos mortais correspondia ao período do desaparecimento, e exames de DNA, comparados com amostras coletadas de objetos pessoais das irmãs preservados por seus pais, confirmaram a identidade de Cecília e Helena Dias. A descoberta reacendeu o caso, que voltou aos noticiários nacionais. A pequena Santa Cruz do Vale novamente viu-se no centro das atenções, com jornalistas, curiosos e investigadores convergindo para a cidade. A pergunta que todos faziam era óbvia: quem matou as irmãs Dias e por quê? Uma nova investigação foi aberta, liderada agora pela Polícia Civil Estadual, com recursos e métodos que não estavam disponíveis 13 anos antes. Todas as testemunhas ainda vivas foram reconvocadas, depoimentos antigos revisados, novas tecnologias forenses aplicadas às evidências. Uma das primeiras descobertas significativas veio da análise do local do enterro. A posição dos corpos e a maneira como foram depositados indicavam cuidado, não um descarte apressado. As vítimas foram colocadas lado a lado, com as mãos cruzadas sobre o peito, observou a investigadora Paula Ribeiro. Isso sugere um certo respeito ou remorso por parte do assassino. Não é o comportamento típico que vemos em crimes violentos comuns. Outro detalhe significativo foi a localização exata do enterro. Não era um ponto qualquer da mata, mas sim um local que ficava quase exatamente na metade do caminho entre o convento e a cidade. Alguém que conhecesse bem a rotina das irmãs poderia ter escolhido esse ponto estratégico para interceptá-las. À medida que a investigação avançava, uma figura começou a emergir como pessoa de interesse: Jorge Mendonça, um ex-funcionário da paróquia que havia trabalhado como zelador da Igreja Matriz entre 1987 e 1990. Antigos registros mostravam que Mendonça havia sido dispensado pelo padre Anselmo semanas após o desaparecimento das irmãs, aparentemente por problemas de alcoolismo. Na época, não foi considerado suspeito, pois não havia qualquer conexão óbvia com o caso. No entanto, novos depoimentos de moradores revelaram detalhes perturbadores sobre seu comportamento. O Jorge sempre olhava de um jeito estranho para a irmã Helena, relatou Ana Oliveira, que trabalhava como faxineira na igreja. Uma vez ouvi ele dizer que ela era bonita demais para ser freira. Não dei importância na época, mas agora... Outros relatos indicavam que Mendonça possuía um Opala escuro na época, veículo que havia vendido poucos meses após o desaparecimento. E mais, um vizinho afirmou que o viu chegar em casa na manhã do desaparecimento, todo sujo de terra e com um arranhão no rosto. A polícia iniciou uma busca por Jorge Mendonça, descobrindo que ele havia se mudado de Santa Cruz do Vale no final de 1990, aparentemente sem destino definido. Registros fragmentados indicavam passagens por diversas cidades no interior de Minas Gerais e São Paulo, sempre em empregos temporários. Após semanas de busca, Mendonça foi localizado em uma pequena cidade no interior do Mato Grosso, onde vivia sob o nome de José Martins. Trabalhava como caseiro em uma fazenda isolada e levava uma vida reclusa, praticamente sem contato com a comunidade local. Quando confrontado pela polícia, inicialmente negou sua verdadeira identidade. No entanto, diante de evidências irrefutáveis, acabou confessando. Foi uma coisa do momento, declarou em seu depoimento oficial. Eu tinha bebido muito naquela noite. Não estava pensando direito. Vi as duas passando, sozinhas naquela estrada deserta. A mais nova, a Helena, ela sempre foi educada comigo, mas eu sentia que havia algo mais. Pelo menos na minha cabeça havia. Segundo seu relato,
Mendonça abordou as irmãs oferecendo carona, alegando que a chuva pioraria. Quando recusaram, insistiu. A situação escalou para uma discussão quando ele tentou forçar Helena a entrar no carro. A Cecília se meteu, começou a gritar comigo. Disse que ia contar tudo para o padre, que eu perderia o emprego. Eu tinha um pedaço de madeira no carro, desses de obra. Não sei o que deu em mim. Só lembro de acertar ela na cabeça. Segundo Mendonça, Helena tentou fugir, mas ele a perseguiu e a atacou da mesma forma. Depois, em pânico, decidiu enterrar os corpos em um ponto afastado da estrada, onde acreditava que nunca seriam encontrados. Passei horas cavando aquele buraco. Estava chovendo, o solo estava mole. Depois coloquei elas lá, arrumei direitinho. Não sei por que fiz isso, talvez por respeito. Eram freiras, afinal. A confissão de Jorge Mendonça trouxe um fim formal ao mistério das irmãs Dias. Ele foi condenado a 30 anos de prisão por duplo homicídio qualificado, sem direito à liberdade condicional. No entanto, para muitos moradores de Santa Cruz do Vale, alguns aspectos do caso continuam envoltos em dúvidas. A precisão da confissão, após 13 anos, levantou questionamentos. Alguns detalhes não se encaixavam perfeitamente, como a ausência de evidências do Opala no local e o fato de que ninguém ouviu gritos, mesmo em uma manhã relativamente silenciosa. Foi conveniente demais, opina João Batista, o antigo sacristão, agora um senhor de idade avançada. Um homem que todos já esqueceram, confessando um crime perfeito que ninguém resolveu por mais de uma década. Talvez ele seja o culpado mesmo, mas algo me diz que não sabemos toda a história. Independentemente das dúvidas remanescentes, os restos mortais de Cecília e Helena Dias finalmente receberam um sepultamento digno, ao lado de seus pais no cemitério de Santa Cruz do Vale. A cerimônia, realizada pelo agora idoso padre Anselmo, reuniu centenas de pessoas, incluindo religiosos de todo o estado e os poucos habitantes que ainda se lembravam das irmãs em vida. Quanto a Tobias, o cachorro caramelo que descobriu a verdade enterrada por tanto tempo, tornou-se uma espécie de celebridade local. Miguel Pereira conta que, nos anos seguintes, várias pessoas ofereceram quantias significativas para comprar o animal, algumas acreditando que ele possuía algum dom especial. Nunca vendi o Tobias, é claro. Ele é da família. Mas confesso que às vezes, quando passamos perto daquele lugar, ele ainda para e fica olhando para a mata, como se sentisse algo que nós não conseguimos perceber. O antigo convento, após anos funcionando como pousada, foi adquirido pela Diocese em 2010 e transformado em um memorial dedicado às Irmãs Dias. Uma pequena capela no local exibe fotografias e objetos pessoais das freiras, junto com uma cronologia detalhada do caso. Tornou-se um ponto de peregrinação para fiéis e curiosos de toda a região. A estrada, hoje completamente pavimentada e iluminada, ainda guarda seu ar de mistério, especialmente nas manhãs enevoadas de domingo. Há quem diga que, se alguém caminhar sozinho por ali, pode ouvir sussurros de orações no vento ou vislumbrar por um breve momento duas figuras de hábito surgindo e desaparecendo na névoa. Talvez seja apenas a imaginação, alimentada por uma história trágica que marcou profundamente uma pequena cidade. Ou talvez, como sugere o agora aposentado delegado Silva, algumas verdades nunca cheguem completamente à superfície, permanecendo parcialmente enterradas, à espera de que outro Tobias, guiado por instintos que não compreendemos, as traga novamente à luz. Os mortos contam suas histórias de maneiras que não esperamos, reflete ele, olhando para a antiga foto das irmãs Dias pendurada na parede de sua sala. Às vezes precisamos de um cachorro caramelo para nos lembrar que segredos, por mais profundamente enterrados que estejam, têm uma maneira de eventualmente encontrar seu caminho de volta ao mundo dos vivos.